Dr. Felipe Gomes Jardim, coordenador nacional da Coordenadoria da Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, em representação ao senhor Luiz Antônio Camargo de Mello, Procurador-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Bom dia a todas e a todos. Quero, em nome do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Camargo, agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite endereçado ao Ministério Público do Trabalho e, mais do que o convite, senador, pela iniciativa. O Ministério Público do Trabalho já de algum tempo vem ocupando espaços, e quando eu falo ocupar espaços é exatamente aceitar esse tipo de oportunidade para falar um pouquinho da atuação do Ministério Público do Trabalho, o que o MPT vem fazendo nos últimos anos na área de saúde e segurança do trabalho. O fato é, senador, que nós vivemos num mundo contraditório, vivemos num mundo recheado de ambivalências e de contradições. O trabalhador, ele busca no seu ambiente de trabalho o espaço para readquirir a sua cidadania, para constituir a sua dignidade. Ele vai, através do seu trabalho, conseguir os bens materiais e imateriais que fazem com que a vida seja digna de ser vivida. Mas também senador, no ambiente de trabalho, onde o trabalhador adoece, se incapacita e morre. O trabalhador tem que buscar no trabalho um meio de vida e muitas vezes acaba encontrando um meio de morte. No meio dessas ambivalências, no meio dessas contradições, é que surge a necessidade de todas as instituições públicas e privadas atuarem de forma efetiva para uma proteção no meio ambiente do trabalho. E é isso que o Ministério Público do Trabalho vem fazendo já há algum tempo. Eu digo de forma coordenada, sistematizada e articulada há quase 10 anos. A Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, no qual eu tenho a honra de ser o coordenador nacional, completa neste ano de 2013 10 anos de atuação. Precisamente em outubro de 2013, o MPT decidiu que atuar na área de saúde e segurança é uma das suas prioridades. E não somente no discurso, mas estabelecer articulações com todos os seus colegas, com todos os procuradores do trabalho no Brasil inteiro e orientar a atuação de cada procurador do trabalho de forma articulada por intermédio das ações instituídas por essa Coordenadoria Nacional. E isso revela essa prioridade da atuação do Ministério Público do Trabalho na gestão dos riscos e na proteção de um meio ambiente do trabalho seguro e saudável. O Ministério Público do Trabalho tem outras atuações prioritárias: trabalho escravo, trabalho infantil, discriminação, fraudes nas relações de trabalho, e a proteção do meio ambiente do trabalho é uma dessas atuações prioritárias. A partir de 2007 e 2008, o Ministério Público do Trabalho passou por um processo de planejamento estratégico, que buscou basicamente responder a seguinte pergunta: o que quer o Ministério Público do Trabalho nos próximos anos e qual é o melhor meio de atingir esses objetivos? A partir daí se fez uma rediscussão interna muito forte para ultrapassar a forma de atuação até então convencional que o Ministério Público do Trabalho fazia, de receber denúncias pontuais, individuais, coisa que nós continuamos fazendo, através dos trabalhadores, através das famílias dos trabalhadores, dos sindicatos, de uma sentença judicial denunciando determinada irregularidade, uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E isso se constituía numa multiplicidade de atuações individuais, sem um pensamento coletivo e coordenado de uma atuação efetiva. Essa atuação o Ministério Público do Trabalho continua fazendo e não poderia deixar de fazer. Mas a partir de 2007, a partir de 2008, se redefiniu as estratégias de prioridade em relação à atuação, e eu falo aqui concretamente na área de saúde e segurança. E a partir daí o Ministério Público do Trabalho decidiu que são 5 as áreas de atuação prioritária que o Ministério Público do Trabalho deve se concentrar. Na verdade, essas 5 áreas, que são 5 projetos de atuação prioritário, totalizam 4 ramos de atividade econômica, na medida em que o ramo da atividade da construção civil, nós dividimos em 2 projetos para melhor estruturar o trabalho. E é sobre estes 5 projetos, senador Paulo Paim, que eu gostaria de ter a oportunidade de falar rapidamente, como forma de expor a atuação de forma incisiva e concreta do MPT nos últimos tempos. O primeiro projeto que nós definimos como atuação prioritária é o que nós chamamos de adequação das situações.
verificadas na construção civil, o que nós denominamos de construção civil urbana. O Brasil vem experimentando um crescimento bastante grande nessa área de atividade econômica. Não é incomum ouvir que o Brasil se transformou num grande canteiro de obras, e a partir daí se tem verificado, através de dados estatísticos, um aumento do número de acidentes de trabalho, fatais ou não, na área de atividade econômica do setor da construção civil. As 3 grandes causas de acidentes de trabalho são soterramento, quedas de altura e choques elétricos. Pensando nisso, a atividade da construção civil se tornou prioritária por intermédio da execução deste projeto para o Ministério Público do Trabalho. E um conjunto de ações foram sendo realizadas nos últimos anos. Eu destaco basicamente 2 formas de atuação. Primeiro, essa atuação que nós podemos convencionar de ordinária, que é a fiscalização pelos colegas do Brasil inteiro, realizando forças-tarefas, inclusive com a participação do Ministério do Trabalho e Emprego, e resultando muitas vezes em ações judiciais de embargo ou de interdição, que é uma atividade administrativa que o Ministério do Trabalho tem, mas é uma atividade judicial que cabe também ao MPT em situações de grave risco iminente para evitar situações que possam causar acidentes fatais. E foi realizado também, já pelo 4º ano seguido, o que nós chamamos da Semana Nacional da Construção Civil, onde durante uma semana nós mobilizamos os colegas procuradores do trabalho do Brasil inteiro, em contato com vários outros órgãos, sindicatos, o Ministério do Trabalho, para fazer uma grande semana de fiscalização. Nesse último ano de 2012, essa Semana da Fiscalização na Construção Civil foi realizada na última semana de setembro de 2012. E a data ela não foi coincidente. Foi a data em que entrou em vigor a NR 35, a última norma regulamentadora editada pelo Ministério do Trabalho, que trata da queda de altura. Então, foram feitas uma grande mobilização nacional em mais de 17 estados da nossa federação, com resultados bastante significativos, atingindo trabalhadores, beneficiando, por intermédio dessas ações, um conjunto de quase 250 mil trabalhadores. O segundo projeto, ainda na área da construção civil, que merece ser destacado, é o que nós chamamos Construir com Dignidade, que trata das grandes obras da Copa do Mundo de 2014, não só estádios, mas também os seus entornos, das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 e das grandes obras do PAC, infraestrutura logística, energética, social e urbana. Foram feitas também forças-tarefas em conjunto com a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho, em grandes obras que o Brasil está desenvolvendo por intermédio do Poder Executivo Federal. Foram feitas forças-tarefas na usina hidrelétrica de Jirau, Belo Monte, Ferrovia Transnordestina e transposição do Rio São Francisco. E aqui merece ser destacado também uma conversa que está já de algum tempo sendo executada junto com o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho ser parceiro do Ministério do Trabalho no GEMAI. GEMAI é o Grupo Móvel de Auditoria das Condições de Trabalho de Obras de Infraestrutura, que foi citado aqui pelo colega Jefferson. A exemplo do que ocorre já há algum tempo e de forma bastante eficiente com os grupos móveis de erradicação de trabalho escravo, se forma uma equipe interinstitucional, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, eventualmente com o apoio logístico da Polícia Federal, para fazer a fiscalização dessas grandes obras. O Ministério do Trabalho tem uma atuação bastante eficiente, mas se limita à impossibilidade de ajuizamento de ações judiciais, e é aí que entra a figura do Ministério Público do Trabalho, e na medida em que essas duas instituições caminham lado a lado de forma partícipe e colaborativa, o resultado se torna muito mais efetivo. O terceiro projeto que eu gostaria de destacar é da adequação da situação de trabalho no setor dos frigoríficos. Isso já foi citado aqui, inclusive, nessa comissão, senador. Há um filme que foi patrocinado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, participação também do desembargador Sebastião Geraldo, que se chama Carne e Osso, que faz um retrato bastante fidedigno das condições de trabalho das plantas frigoríficas. E essa é a minha preocupação também urgente do Ministério Público do Trabalho, e só quem teve a oportunidade de visitar uma planta frigorífica sabe da realidade que tem dos 3 setores de abatimento de carnes.
E esse é um projeto também prioritário do Ministério Público do Trabalho, como forma de articular as ações e dar uma resposta positiva à sociedade e ao conjunto de trabalhadores vinculados a essa atividade econômica. Eu destaco aqui, senador, para além dessas atividades rotineiras de fiscalização que o MPT tem nessa área, 2 atividades que resultaram num sucesso bastante positivo do que nós podemos falar de uma articulação política dos colegas Eiler Natali e Sandro Sardá, que são os gerentes do Projetos Frigoríficos. O primeiro foi a edição da súmula 438 do Tribunal Superior do Trabalho. Ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma semana de jurisprudência, no qual revisou algumas súmulas de jurisprudência, editou outras, e esta súmula 438, que prevê a aplicação de intervalo de 20 minutos a cada 1h40 para ambientes artificialmente frios, numa incrível sensibilidade positiva do Tribunal Superior do Trabalho em editar tal enunciado, partiu de uma proposição do Ministério Público do Trabalho. E a outra atuação que eu posso dizer política foi a participação do MPT no grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, durante quase 2 anos de discussão, que concluiu no final do ano passado com a edição de uma nova norma regulamentadora no setor dos frigoríficos. Possivelmente essa NR deve ser publicada agora em março, a informação que nós temos, deve ser a NR 36, e sem dúvida vai ser um grande avanço com o sentido de aplicar um conceito de dignidade e de gestão de riscos na área de saúde e segurança deste setor econômico. Quarto projeto que eu quero destacar, senador, é a atuação do sucro alcooleiro, hoje do sucro energético. Nós temos um grande problema para essa atividade econômica, que é a forma de remuneração. Os trabalhadores são pagos por produção. Quanto mais eles trabalham, mais eles recebem. E o limite, em algumas circunstâncias, é a própria vida desse trabalhador. Nós verificamos quando nós saímos a campo, não é absurdo encontrar situações de trabalhadores que produzem 8 toneladas de cana-de-açúcar num dia de trabalho. 8 toneladas. É possível perceber isso num calor de 35, 40 graus, em situações de dias seguidos, sem descanso, o que causa de desgaste físico a esse trabalhador. E é contra isso e também a favor da regularização dessas condições de trabalho que o Ministério Público do Trabalho tem como prioridade atuar no campo do setor sucroenergético. Também há grandes situações de trabalho escravo na área do sucroenergético e, portanto, este projeto é um projeto articulado internamente no MPT junto com a CONAET, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo. Então, quando se vai a campo, quando se faz uma força-tarefa nesse setor, não se busca simplesmente, o que já não é pouco, mas não se busca simplesmente regularizar as condições de trabalho nas normas de saúde e segurança, mas muitas vezes é necessário fazer a libertação de trabalhadores como situações análogas à de escravidão contemporânea. E o último projeto, senador, que eu gostaria de destacar é o denominado banimento do amianto no Brasil. O amianto, ou a fibra do asbesto, é uma fibra que nós defendemos a impossibilidade do uso controlado. É uma fibra proibida em mais de 45 países no mundo e que pode causar sérias doenças aos trabalhadores, como a asbestose, que é uma doença pulmonar, e o mesotelioma, que é um câncer que faz com que o trabalhador morra num prazo máximo de 7 meses após o contato com essa fibra. Há uma lei, a Lei 9.099 de 95, que prevê a possibilidade do uso no Brasil inteiro, do uso controlado do amianto. Ação essa que foi objeto de ação direta de constitucionalidade pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ano passado houve audiência pública no Supremo Tribunal Federal em que se discutiu, já me encerro aqui, senador, tecnicamente essa questão. E o Ministério Público do Trabalho defende a extinção do uso dessa fibra no Brasil. A forma de atuar desse projeto se dá também quase como uma atuação política. Nós temos 5 estados da federação que proíbem o uso do amianto nos seus ambientes estaduais. Todas essas leis estaduais sofreram impugnação em termos de constitucionalidade por parte de sindicatos, não só da atividade econômica, mas sindicato de trabalhadores também, senador. E esse é um embate que nós estamos tendo já de algum tempo. Estes são, de forma bastante resumida,
os 5 projetos prioritários de atuação do Ministério Público do Trabalho na área de saúde e segurança. E eu gostaria de encerrar, senador Paulo Paim, conterrâneo senador Paulo Paim, com um poeta que me traz bastante emoção e que tem um poema dele que parece que foi feito, foi construído, foi pensado exatamente para quem atua na área de saúde e segurança. Se chama Tiago de Mello, amazonense Tiago de Mello, que ficou nacionalmente conhecido com poemas Estatutos do Homem, mas é de um outro poema que eu gostaria de trazer uma pequena parte para encerrar essa minha breve fala, e que parece que foi pensado para todo mundo que aqui milita na área da dignidade do trabalhador, com os olhos voltados à segurança no trabalho. Diz ele mais ou menos o seguinte: não somos melhores, nem piores, somos iguais. Melhor é a nossa causa. Obrigado. Felipe Gomes Jardim, coordenador nacional da Coordenadoria da Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, que aqui representou o Sr. Luiz Antônio Camargo de Mello, Procurador-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, e nós encerramos essa mesa. Nós tivemos um grande debate aqui na comissão sobre aquele acidente que aconteceu lá no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, dentro de um ambiente de trabalho onde usava um produto químico para curtir o couro, é mais ou menos isso, né? Trabalhar o couro. Isso. Fizemos audiência, veio inclusive aqui o representante da empresa, veio diversas entidades representando os trabalhadores, o Ministério Público esteve presente, e eu entrei com um projeto aqui no Congresso para proibir que aquele produto químico, que em 3 minutos mata as pessoas, dá um defeito no setor, quem estiver no ambiente fechado, 3 minutos morrem. Morreram 4 ou 5, se eu não me engano, na época, e uma dezena ou 2 dezenas, 20 e poucas pessoas foram parar no hospital. Esse produto químico também fica numa área semelhante a essa do amianto, calculo eu, da gravidade do fato. O Ministério Público tem uma composição sobre isso, não? Sobre esse caso específico? Deve ser. Isso, que parece que ligaram as bombas erradas e, consequentemente, acabou havendo... Eu não tenho conhecimento concreto sobre essa situação, senador, mas já faço a solicitação à Vossa Excelência que encaminhe o projeto. E com certeza terá no Ministério Público do Trabalho o setor empresarial dessa área está pedindo uma reunião comigo. E eu, claro que eu vou reunir com eles, vou debater, vou discutir. Parece que na Alemanha já tem um outro produto. Não foi nem a mistura, parece que eles abriram a bomba errada. O trabalhador, o caminhão foi lá, o cara do caminhão que operava, ele abriu uma como tinha que abrir a outra. Daí, diz que em 3 minutos mata. Os especialistas estiveram aqui nessa comissão, mas eu vou encaminhar, mas eu vou discutir também com o setor empresarial, naturalmente, se há alguma alternativa que a gente esteja construindo para evitar que se opere com esse produto que mata no máximo em 3 minutos. No máximo em 3 minutos. Mata até antes, digamos.